suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinha Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Mulher. Essa firmeza nos teus gestos delicados, essa certeza desse olhar lacrimejado. Haja virtude, haja fé, haja saúde, pra te manter tão decidida assim. Que segurança pra dobrar tanta arrogância, perdoância de ainda crer numa esperança. Quem é o guia que ilumina os teus dias e que te faz tão meiga e forte assim? Coragem, 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 para você que está acompanhando a gente aqui nas ondas da Rádio Calheta FM. Eu sou Paulinha Almeida, estou chegando para mais um sábado do programa Oxe Mulher, na companhia aqui da Nádia Medeiros e da nossa secretária executiva da mulher, aqui no Cabo, Valquíria. Meninas, sejam bem-vindas, bom dia de novo. Bom dia, minha gente. Paulinha, só ver se está tendo retorno para mim. Sim. Eu não estou me ouvindo, apesar do som estar ligado, mas eu não estava tendo retorno. Bom dia, minha gente, nessa programação super especial dedicada a nós, mulheres aí, né? Que em menção ao 8 de março, a gente trouxe a que representa a nossa cidade, o nosso município, a nossa secretária executiva da mulher, como bem falou a Paulinha, Valquíria Alves, que está aí à frente de várias ações desenvolvidas para a gente, né? Buscando igualdade, direito, né? Principalmente respeitando o nosso espaço, né? Que lugar de mulher é onde ela quiser. E como Oxe Mulher traz sempre informação de empoderamento, mostrando para você que informação é poder e a gente passa isso para vocês. Então aqui a gente vai deixar a nossa secretária falar um pouquinho aí, né? Deixar ela se apresentar para você que não a conhece, apresentar, dizer qual é a formação dela, porque ela está à frente, né, da Secretaria da Mulher, o que ela tem trazido de novo para a gente, né? E você que está aí nos ouvindo, né, pelas ondas do rádio, pelo Facebook, Instagram, aproveita, compartilha, porque juntas somos mais fortes. Somos mais fortes, sim. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez a gente está aqui. É muito bom quando a gente tem esse espaço no rádio que cumpre essa função social, né? De levar essa reflexão, de levar conhecimento, de desconstruir, de quebrar paradigmas, né? Olha aqui, um programa só de mulheres, né? Num espaço que antes era masculino na rádio, sim, né? Sim. Então eu sou Valquíria Alves, sou psicóloga e atualmente secretária da Mulher aqui no município do Cabo. Já fez um ano, né, que a gente chegou aqui para ampliar essa luta por direitos, por equidade aqui no município, né? A gente vem avançando, quebrando paradigmas, discutindo algumas coisas, trazendo a questão da violência contra a mulher como sendo crime mesmo, porque as pessoas ainda têm uma noção de que seja problema de relacionamento, e não é. Nós somos um dos países mais violentos do mundo com as mulheres, em todas as esferas e em todas as formas que essa violência se apresenta. Então é importante a gente refletir e o primeiro passo é admitir que essa problemática existe, porque a gente ainda tem uma negação muito grande de que não há esse número tão grande de violência contra a mulher, de que se a mulher soubesse se comportar ela não sofre violência. Então é toda uma desconstrução que a gente precisa fazer em nós e na sociedade. E um equipamento como a Secretaria da Mulher tem essa função, para além de acolher as mulheres que são vítimas, para além de articular essa rede de proteção à mulher que está em risco todos os dias, né?
a gente vê os casos de morte, enfim, de feminicídio, de estupro, de espancamento, e que a gente precisa acolher essa mulher, mas também discutir por que essa violência acontece, por que ela é tão naturalizada e o papel que a gente tem nessa desconstrução. Exato, né? E a gente tem que parar, né, de romantizar essa questão do dia da mulher, dessa questão da violência, né? Ah, não, eu fiz isso por amor, não, eu a amo, eu estou fazendo isso, né? Às vezes faz até uma... Não bate especificamente a violência física, mas agride mentalmente, né? E essa mulher acaba se desfiando ali. E a gente tem que parar com essa história. Não, ele bateu, ele gosta muito de mim, é por isso que ele faz isso. Então, enquanto a gente não parar, né, de observar essas questões, a gente vai estar sempre com esse enfrentamento. E daí a Secretaria do município tem várias ações, temos, né, também a questão do aquele carrinho rosa, né, da qual a Secretaria... Da Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha. Então, veja só, né, o quão importante a gente tem ganhado mais um instrumento aqui disponível para a gente, que é super fácil, né, o acesso. Então, assim, tem uma equipe, né, de atendimento. Né, para acompanhar as mulheres que estão em medida protetiva. É muito importante, porque... para além da mulher fazer uma medida protetiva, um boletim de ocorrência, pedir essa proteção, é preciso que ela esteja sendo acompanhada. Então, ela é acompanhada por nossa equipe técnica multidisciplinar, né, formada por psicólogas, advogadas, assistentes sociais. A Patrulha Maria da Penha fiscaliza o cumprimento dessa medida. Então, ele visita a casa da mulher, faz rondas na rua, no bairro, né, e ainda faz o monitoramento através de telefone, para saber se o homem está se aproximando, está cumprindo a medida. Porque, só lembrando que descumprimento de medida protetiva é mais um crime. E, efetivamente, esse agressor ele pode ser preso sem fiança. Então, é importante isso para que se compreendam. Às vezes a gente escuta assim, mas não adianta nada, a medida protetiva é só um papel. Não. Não, adianta e muito. Adianta e muito, porque isso, inclusive, é um desestímulo à denúncia. Quando a gente vê isso, em geral, a gente vê partir muito de homens. E de homens agressores. É só um papel, porque desestimula a mulher aí. Não, não é só um papel, funciona. Aqui no município mesmo a gente tem conseguido tanto a medida protetiva para a mulher, ou o afastamento do agressor de casa, quando essa mulher não tem para onde ir, ele é retirado de casa. E no descumprimento, a gente tem avançado muito na questão do monitoramento eletrônico, ou seja, esse homem passa a usar aquela tornozeleira, e a mulher fica com o GPS, porque caso ele se aproxime, ela sabe que ele está se aproximando, e o monitoramento sabe a área que ele está andando. Então, se ele se aproximar dela, de repente, inadvertidamente, eles estão no mesmo local, a equipe entra em contato com ele. Olha, você está se aproximando, não vá nessa área. E normalmente, né, secretária, a gente percebe esse descumprimento, principalmente quando as mulheres têm filho, utiliza-se do filho para esse contexto de aproximação, quando na verdade não se trata disso, de afetividade, porque quem tem filhos envolvido, né, nesse contexto de violência, o genitor tem acesso ao filho, mas não se aproximando da residência da mulher, né? Então ela tem que respeitar esse espaço, esse direito. Muitas vezes a pessoa é perseguida, às vezes você não está nem na sua casa, né? Você vai para trabalhar e de repente a pessoa já sabe o seu roteiro, vai lá até seu... digamos, vai pegar um ônibus, vai até a parada de ônibus, e isso também é crime. Tá? Por isso que, para além da justiça determinar que ele não se aproxime da casa, do trabalho, de alguns endereços que ela frequenta mais, tem aquela determinação de 500 metros, 300 metros, porque é uma distância segura, e aí o GPS informa tanto a mulher quanto a equipe, né, que monitora esse homem que está com a tornozeleira eletrônica. Então funciona assim. É importante que se denuncie, porque isso garante a vida da mulher. Os números apontam que, quando essa mulher está tentando sair da situação de violência, os primeiros meses são os mais perigosos, né, para ela. Então, é importante esse afastamento, porque quando ela sai do campo de visão desse agressor, ela está mais segura. Mas, para além disso, é preciso a gente compreender os motivos que levam a essa violência, essa noção de propriedade que se tem da vida da mulher. Alguém se sentir autorizado a dizer, não fica comigo, não fica com ninguém, não é? E se sentir autorizado a matar essa mulher. E mais do que isso, é encontrar na sociedade alguém que justifique esse tipo de crime. Porque a gente escuta muito, quando eu digo que uma mulher que morre
lá no Recife, uma mulher que morreu lá no Macapá, a culpa foi minha, a culpa foi sua e a culpa é da sociedade. É porque quando a gente justifica a violência, quando a gente diz comentários que tem mulher que gosta de apanhar, tem mulher que merece, tem mulher que provoca, ela não morreu de graça, alguma coisa ela fez. Comentários como esse perpetuam a violência, porque elas terminam autorizando esse homem a praticar violência. Quando a gente justifica e coloca a culpa na vítima, seja por um feminicídio, seja por um estupro, quantos de vocês que estão me ouvindo não já escutaram aí na vida também com aquela roupa, também aquela hora, ela provocou. Por que ela estava no bar, estava naquela rua escura? Veja, quando a gente coloca a culpa na vítima, eu estou dizendo que o agressor, que o criminoso não teve culpa, né? Então, quando a gente faz isso, né, sem perceber, a gente está educando toda uma sociedade. Eu digo sempre, eu estou educando quem está perto de mim, dependendo da roupa, dependendo da hora, dependendo do comportamento, é justificável matar, estuprar, violentar de alguma forma. Então, a gente participa disso e a gente precisa desconstruir na gente a justificação da violência, assim como a romantização que você estava falando, né? Ah, ele perdeu a cabeça, é porque ele é muito ciumento, ele gosta muito, ele não sabe viver sem ela. A gente vê nos noticiários, né? Caso de amor que termina em morte. Não é caso de amor que termina em morte, é um crime de misoginia, é um crime de ódio. É achar que aquela vida vale tão pouco que eu posso descartá-la e nada vai acontecer. Então a gente precisa começar a perceber que sociedade é essa que a gente está construindo, que naturaliza a violência contra a mulher. A gente tem por hora no Brasil, segundo o CNJ, por hora, 536 casos de espancamento contra mulheres, que chegam nas delegacias por hora. Façam isso vezes 24 horas, né? O que é que dá? Então é importante a gente pensar nisso e entender que quem sofre violência não é só a mulher preta e pobre que mora longe ali na periferia. Ela não sofre violência porque está desempregada, como alguém diz. Não, ela depende economicamente dele. Não é só isso. Isso é só mais um fator. Mas a gente sofre violência porque é mulher. Essa noção de propriedade, essa noção de objetificação. A gente tem visto aí juíza morrendo, advogada morrendo, professora, enfim. É uma violência que nos atinge porque somos mulheres. E é essa desconstrução que a gente precisa fazer. E falando desse romantismo, Valquíria, que tanto você quanto a Nádia já mencionou, o próprio 8 de março é muito, na verdade, envolvido nessa questão da romantização da mulher. Né? A gente fala aí em dar flores à mulher no 8 de março, ninguém fala em levantar a bandeira e ajudar ela, na verdade, nessa luta que a gente está tendo todo dia, né? Isso, inclusive, eu trabalho sempre essa questão de março dizendo, mais que rosas, queremos respeito. Isso. E isso é tão forte que março, em muitos lugares, termina virando uma data comercial, sabe? Isso. Como o Dia dos Namorados, de flores, de bombom, e no outro dia o desrespeito, a violência, a desigualdade em todos os espaços. A violência contra a mulher está embasada nessa desigualdade de gênero e achar que a gente sabe menos, que nós somos mais frágeis, que nós podemos menos. Né? Então a gente vê ainda que é 2022, mas a gente ainda tem uma diferença salarial entre homens e mulheres executando a mesma função, que é gigantesca. A gente não tem representatividade nos espaços de poder, né? Quando a gente está falando da política, em média nós somos menos de 15% das mulheres que estão ocupando esse espaço. Nós somos 52%, né? E sempre a força dessas garantias, porque se a gente não tem políticas afirmativas como as cotas, que tentam garantir a presença da mulher, a gente nem está. Eu levo sempre essa discussão. Tem muitos espaços em que a mulher não está e que às vezes a gente chega, a gente nem nota que ali não tem mulher. Tamanha naturalização da nossa ausência em determinados espaços. E quando a gente fala em igualdade de direito e ampliar essas políticas afirmativas, as pessoas não gostam. As pessoas não gostam, elas não querem isso, né? Porque é claro que ninguém quer perder poder, privilégio, né? Então, é isso que a gente precisa avançar. Então, é rosa para lhe colocar, inclusive, no lugar, nesse lugar da beleza, da fragilidade, né? E do silenciamento. Mas quando você tenta ter voz, garantir direito, ocupar espaço, logo vem alguém lhe censurar, logo vem alguém mandar você ficar no seu lugar. Exatamente. Essa é uma frase que a gente sempre escuta, né? Como bem falado aqui pela secretária, a gente inclusive sofre esse preconceito institucional, né? Já é algo institucionalizado e a gente tem que lutar com isso, né? Contra isso. E quando as mulheres se unem, né, nesse processo,
a gente também escuta muita coisa ruim. Isso é mais um montinho que elas estão fazendo. Estão Isso não querendo vai ser levar em homem, nada. quer Tão tomar o querendo lugar ser dos homem. homens. Estão querendo, né, tomar os lugares dos homens. A gente não quer disputa, minha gente. A gente quer igualdade, né? A gente quer respeito de nosso direito, porque a própria Constituição menciona, garante isso, que todos nós somos iguais, né? Nós queremos o cumprimento dessas leis. Mas isso é tão sério que, quando a gente está falando em igualdade de direitos, nós não queremos ser iguais aos homens, nós não queremos ser homens. A gente está falando em iguais oportunidades, a gente está falando em equidade. Mas isso é tão sério que realmente incomoda. E parece que você está querendo algo que não é natural, né? Eu sempre levo essa reflexão, a gente está falando sempre em direito da mulher, que é tão natural a nós nascer sem esse direito. Não existe essa linguagem, o direito do homem, porque naturalmente a ele é dado todo o direito. E nós precisamos brigar por esse espaço. Então, nós não queremos o lugar do homem, nós queremos o lugar em todos os espaços, nos lugares de decisão, no trabalho, na rua. Então, é andar sem medo, né? E para você entender o que é ser mulher numa sociedade como essa, né? Que você anda com um alvo nas costas, ainda que você não saiba. Mas aí você pode ser vítima de um assédio no trabalho, de um ataque na rua, de violência doméstica dentro de casa, de um assédio na universidade, de ser atacada no transporte público, dentro de um Uber, dentro de casa. Então veja, ser mulher é andar com esse alvo nas costas. E tem muita mulher que ainda não sabe disso, né? Ela acha que está distante disso, mas ela está no emprego onde ela não cresce, ou só anda até ali porque ela é mulher e ela não consegue. Ela não consegue ser eleita porque muitos partidos não dão as mesmas oportunidades. A gente precisa de política afirmativa para poder se candidatar, para poder os partidos nos aceitarem. A gente precisa ter muito mais formação para exercer cargos de liderança nas empresas. Para você ter uma ideia, no Brasil, enfim, de todas as empresas, as mulheres exercem apenas 18% dos cargos de liderança, né? E quando a gente fala da mulher negra, por exemplo, isso é menos de 4%. Então a gente precisa pensar que realidade é essa que a gente está vivendo e que a gente precisa avançar. Então não queremos o espaço do homem, queremos o espaço nosso, que historicamente foi negado, foi dito a gente que a gente não podia. Então a gente não podia estudar, não podia votar, não podia trabalhar, não podia ter CPF, não podia ter cartão de crédito. Tudo isso são conquistas recentes, né? É muito recente, se a gente pensar que só tem 90 anos que a mulher teve o direito de votar. É literalmente um objeto doméstico, né? Que é como se fosse, né, objetivando sempre a mulher para que ela fique dentro de casa. Só do lar. Recatada do lar, né? Exatamente. Eu me recordo de uma fala anterior em que Paula disse que a Paulinha mencionou, todos os presentes teriam que ser uma boneca. Tu lembra, Paula? Isso. Que tu mencionasse, porque a bonequinha é pra ganhava cuidar, boneca, né? ganhava aquelas panelinhas cor de rosinha, inclusive. É verdade. Inclusive a panelinha era rosinha. Exatamente. Ganhava mini vassoura, tinha umas Isso. vassourinhas pequenininhas que a gente também Ainda ganha, viu? Ainda. Olha, a Brink fez uma pesquisa em que, e aí ela viu que 80% das propagandas de brinquedos para as meninas ainda é de boneca. 80% das propagandas voltadas para os brinquedos para as meninas ainda é a boneca. Fogão, né? Fogãozinho. E aí isso é importante a gente refletir, porque isso nos mostra o nosso lugar ainda. Então a gente vem avançando muito, né, graças a lutas de movimento de mulheres e tantas mulheres, mas ainda tentam nos manter nesse lugar, no lugar do cuidar. E não entendam que aqui a gente não está criticando quem cuida da casa, quem tem filho, quem casa. Não, não é isso. Mas que isso não seja a única possibilidade que a gente tem. A única escolha, que a gente seja vista somente como isso. A gente teve em alguns municípios, inclusive aqui em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, alguns vereadores que tentaram proibir que as mulheres tivessem acesso a métodos contraceptivos, que a rede de saúde não distribuísse a pílula para as mulheres, porque a função da mulher é ser mãe. É meramente reprodução. Então, para a gente compreender, né, tem 2 anos esse projeto, ele foi engavetado graças à luta de tantas mulheres, de movimento de mulheres, mas veja, há esse movimento. Nós temos vários projetos tramitando, enfim, no Congresso,
que às vezes eles voltam à tona e depois eles engavetam, mas um projeto de lei que tenta, né, dificultar que, por exemplo, no caso de estupro, né, tem um projeto, ele foi engavetado esses dias, em que se a mulher fosse estuprada e que ela ficasse grávida, né, o agressor registraria a criança, veja, lhe mantendo um vínculo eterno com um estuprador. E, inclusive, também nessa mesma proposta, eu previa que se a mulher não fizesse o aborto legal, ela receberia um valor de salário mínimo, como um BPC, né, um benefício de prestação continuada. Então, veja, é prender a mulher ao pior momento da sua vida. Então, veja, por isso que a gente precisa de representatividade, porque é claro que é uma proposta masculina essa, Era né? isso que eu ia ser desumano até. Era isso que eu ia mencionar agora. O que é que passa na cabeça desse mentor, né? Porque eu creio que vem do sexo masculino Isso. essa proposta tão indecente, tão imoral até, né? Pois é, mas só para ver como assim, como a gente... E é importante, quando a gente está falando aqui, né, todas nós não estamos falando especificamente de um homem, não é de José, de João que a gente está falando. A gente está falando de um sistema, né, que submete a todos nós, mulheres e homens, que, né, obrigam homens a essa masculinidade, que dizem que todo poder e todo direito está com eles e que a nós retira tudo, né? Se a gente for olhar no tempo das nossas avós, eu escutei muito, tinha mulher que só saía 2 vezes de casa, no dia do casamento e quando ela era enterrada, porque os filhos nasciam em casa, né, com a parteira. Então, ela não saía mais de casa, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a mulher só teve direito a jogar futebol, autorizado por lei, depois de 80. Então, só para a gente entender como é importante. Eu não sei se vocês viram. E ainda sofrendo discriminação Discriminação atual, né? até hoje. Até Inclusive, eu acho que foi... meu Deus, o grupo foi da Finlândia. Eu não sei se vocês estão lembrados nas Olimpíadas que as mulheres usaram roupas diferentes do que botar o biquíni. O biquíni, do que a federação dizia. E elas foram multadas. Veja, isso diz muito da objetificação do corpo da mulher. No vôlei de praia. Exatamente. Aí veja. E aí outros grupos, né, algumas ginastas no mundo agora estão começando a não usar mais aquele maiô, porque os homens usam aquela roupa comprida, né, coladinha mais comprida. Mas as meninas, elas usam maiôs. Né? No vôlei de praia a mesma coisa. E isso não está relacionado com o melhor desempenho, não. Né? Os homens estão lá com aquela roupa, mas inclusive, se você for olhar, quando esses esportes começaram, para se chamar a atenção dos espectadores, essas roupas foram criadas. Sempre mostra na silhueta, para mostrar, né, o corpo da mulher. Então, isso mostra como a gente é objetificada. E como quando você tenta mudar isso mesmo, 2022, essa federação foi multada internacionalmente. Então, é importante a gente ver o lugar que a mulher ocupa. Porque a gente sofre violência doméstica, essa violência crua, né, que é a ponta do iceberg, o feminicídio, mas ela está calcada, né, em toda essa desigualdade de gênero, que diz que a nossa vida e que a nossa inteligência e a nossa força é menor. Exatamente, inclusive as questões de propaganda, por exemplo, cerveja, né? Sempre envolvendo, em sua maioria, também a mulher. Mulheres sem roupa. Isso é para vender a cerveja, é para vender o carro, é para vender uma moto. Como é que eu sei que é tão normal que a gente não estranha? Mas imagine o quão ridículo é se você, para vender uma moto, você tivesse um homem de biquíni, um homem de sunguinha. Vocês conseguem imaginar isso? Vender um carro, esse homem de sunguinha, quão ridículo parece, mas isso ajuda a vender a ideia de que a mulher é produto. E a gente precisa transformar isso. A gente tem um projeto na Secretaria da Mulher, eu vim até com a blusa. Muito bonita, por sinal, adorei a bolsa também, de Frida. Não me calo, né? A blusa eu estava olhando daqui, eu não ouvi quando ela entrou de frente aqui na hora que ela chegou, mas eu estava olhando aqui no vídeo, e é uma campanha, depois do não, tudo é assédio, sim. Porque a gente escuta muito aquela piadinha, né, dos homens, né? Eita, mas agora depois do não, tudo é assédio. É sim. Se a mulher disse não e você continua insistindo, constrangendo, ameaçando, é assédio. E isso é tão sério que alguns homens não gostam dessa campanha, porque a simples ideia da mulher dizer não já incomoda. E para vocês terem uma ideia, né, eu falei que ser mulher andar com alvo. Se tiver algum homem nos ouvindo e vocês mulheres, pensem, imagine,
nós mulheres estamos andando numa rua, né? Eu gosto muito desse exemplo. A gente está andando numa rua, e de repente ali na calçada tem 6 homens. Para onde é que a gente vai? Para o outro lado da calçada, né? Isso, a gente sempre Porque troca de lugar. a gente troca de calçada. Por quê? Porque se a gente passar, a gente no mínimo vai se ouvir sentir uma constrangida, gracinha. vai ouvir uma gracinha, uma piadinha, quem sabe um ataque mais forte. Se for um homem, caso contrário, ele não vai precisar mudar de calçada. Ele não vai ser assediado, ele não vai ser constrangido, ele não vai ser humilhado com aquele olhar que lhe desnuda e lhe transforma em objeto, né? Imagine, se você chega numa sala e tem 6 homens, para essa mulher entrar nessa sala, ela vai se sentir com medo, constrangida. O contrário não. Então, é disso que a gente está falando. É da gente entrar num carro de aplicativo e fingir que está falando com alguém para ele ver que você está dizendo aonde você está. Quem nunca fez isso, Não é né? verdade? De sentar e dizer, olha, eu estou no Olha, carro eu tô- tal, é. na placa tal. Pois estou mandando a me acompanha localização. Ou se você estiver só em casa e for receber alguém de algum serviço, você fingir que o seu pai, que o seu irmão, que o seu marido está em casa. Então, ou mesmo você, para ser respeitado, isso já aconteceu comigo, você inventar um namorado, um homem fictício. Um homem fictício vale mais do que o meu não. Não, eu não vou dançar não porque eu tenho um namorado. E esse homem fictício vale mais do que a sua palavra. Porque se você simplesmente disser não, eu não quero, você pode não ser atendida, você pode ser assediada. Eu ouvi também uma frase que me chamou a atenção. Não comentei na hora, mas observei a fala. Que quando alguém disse que foi a um show, por exemplo, aí disse, não, você está aqui é para dançar comigo. Isso. Quantas festas, eu que sou mais velha, a pessoa que é Renil 40 mais, né? Já sabe disso, já ouviu muitos casos que, de você, por exemplo, estar numa festa antigamente, né? No tempo das No nossas baile, mães, né, no por baile. E você ser orientada, ou você dança com todo mundo, ou você não dança com ninguém, porque a festa podia acabar se você não quisesse dançar. Então essa noção de propriedade, de objetificação, fica muito clara nisso. Do cara se sentir no direito de lhe agredir se você se recusar a dançar com ele. Olha, teve uma pesquisa, né, no último ano que teve carnaval, foi 2018, foi 2019. 19. E em que 49% da população brasileira acha que se a mulher for assediada numa festa de carnaval, ela não pode reclamar. Justamente essa questão que você trouxe. Se você veio para cá, não pode reclamar de ser assediada. Então veja, essa noção de propriedade, de você não ter respeitada a sua vontade. Então isso é muito sério. Muito sério mesmo, né? E cada vez mais a gente fica ainda, né? Nos tempos modernos, a gente fica assim, estarrecidas, né? De tanta coisas ruins vem acontecendo, nos congressos, leis, enfim. São tanta coisa, se a gente não se unir, gente, a gente não consegue combater. E é isso que a Secretaria vem dando visibilidade, né? Com algumas ações. Eu recentemente vi uns selozinhos postos, né? Adicionado em alguns carros, né? Isso. A gente fez a abertura agora de março, a gente adesivou os carros da prefeitura e, enfim, com a nossa campanha, violência contra a mulher não é problema de relacionamento, é crime. E a gente precisa mudar essa noção, porque às vezes a gente acha que é coisa de casal, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que eu não vou me meter, que ela vai voltar, enfim. Não é problema de relacionamento, é crime. É violência doméstica, é violência sexual, patrimonial, física, psicológica. E que muitas mulheres têm morrido, minha gente. Se a gente pensar que a gente é o 5º país do mundo, né, dos países signatários da ONU, que mais mata mulher em razão dela ser mulher, porque alguém pode dizer assim, mas os homens morrem muito mais. Sim, eles morrem muito mais, mas pela violência urbana, né, pelo envolvimento com a criminalidade, com o tráfico, com os crimes de proximidade, com os acidentes de carro violentos, porque eles provocam mais isso por causa de comportamento mais violento. Mas morrer em razão do gênero, morrer porque é mulher, porque aquele homem disse, não fica comigo, não fica com ninguém, não quer namorar comigo, não vai namorar com ninguém. Então, morrer em razão do gênero, né, ser morta por um homem da sua vida, é feminicídio, é o que acontece com a mulher. Ou então, o ano passado a gente teve um crime semelhante a esse aqui, que é igual ao crime que deu origem à lei do feminicídio, né? A mulher estava num bar e o homem cantou, né, assediou e ela não quis ficar com ele.
e ele esfaqueou a moça e ela morreu. Então, é importante a gente compreender, você não vê esse crime com os homens, porque alguém que seja leviano ou que seja desinformado pode dizer, os homens morrem muito mais, mas por violência doméstica em razão do gênero, nós morremos todos os dias. E isso é grave porque são homens na nossa vida. É o companheiro, é o marido, é o ex, é o namorado, mas muitas vezes essa violência doméstica ela é praticada pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo avô, pelo padrinho. E quando a gente fala de violência sexual, né, em que 70% dos casos acontecem dentro de casa, é sempre um homem da família. É o avô, é o tio, é o primo, é o irmão, é o padrasto. Então, Começa dentro de casa, né? é dentro de casa. 70% desses crimes acontecem dentro de casa. E mais, 51% dessas vítimas de abuso, de estupro e tentativa de estupro, tem até 5 anos. 51% dessas vítimas têm até 5 anos. Que a gente gosta de dizer que a culpa é da roupa, da beleza, até 5 anos. Aí a gente vai dizer que a culpa é da fralda. Exatamente. E a gente tá com um ouvinte aqui na linha, Nádia, vamos ver quem tá interagindo com a Vamos. gente. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem tá com a gente, bom dia. Será que caiu a ligação? Sim. Alô. Então tenta aí Tenta novamente. de novo que caiu a ligação. Bom, a secretária aqui, Valquíria, falou, né, de uma moça que foi esfaqueada no bar. Mas vocês já perceberam que isso não ocorre com os homens? Já ouviu o noticiário? Imagine aí, uma mulher, um homem porque uma mulher tentou Ficar com Ficar ele com e ele, não ele não aceitou aceitou. não como resposta. É disso que a gente está falando. Então a gente precisa de algumas ações para refletir sobre isso, né? Alguém pode achar que não, mas esse momento que a gente está vivendo aqui, numa rádio, que até bem pouco tempo, no meu tempo, voltando ao Rio 40 mais, né? A gente não via mulheres, enfim, né? E agora a gente vê, além da gente ter mulheres na rádio, um programa feito só por mulheres. Isso mostra que a gente tem avançado. A gente está sempre vendo alguns avanços, né? Mulheres ocupando alguns espaços, chegando à presidência de algumas empresas. Enfim, a primeira mulher a ser piloto, a primeira mulher a presidir um tribunal de justiça. Enfim, a gente está vendo algumas coisas. Mas toda vez que a gente vê uma mulher avançar e ser a primeira, quer dizer que aquele espaço não era nosso. E que, na verdade, durante todos esses anos, continuou não Isso. sendo nosso, né? Isso. E ainda são tão pequenas coisinhas que a gente às vezes cruza os braços e pergunta, oxi, tem alguma coisa que não está certo aí nesse negócio. Pois Né? é. Porque, na verdade, se as mulheres se capacitam, de muitos estudos já indicam isso, que as Isso. mulheres se capacitam muito mais que os homens. Mas não né? conseguem, Mas a esse gente não lugar de consegue liderança, isso, nem com enfim, toda de a destaque, capacitação. porque tem espaços que ainda são ditos que não são nossos. Então, é importante a gente avançar. E repetindo, não é o espaço do homem que a gente quer, é o espaço nosso que sempre nos foi negado. A gente sempre foi mantida refém de dentro de casa. E repito, a gente não é contra as mulheres que ficam em casa. Pode ficar em casa, pode casar, pode cuidar dos filhos, desde que isso seja uma escolha. É Isso importante. sempre. E essa escolha também tem que ser respeitada. Agora que não seja apenas o único caminho, né? Que a gente possa ser respeitada nas nossas escolhas de profissões, de estar em qualquer lugar, de estar na rua e não ser atacada, de ser vítima de assédio. Quantas mulheres são vítimas de assédio na empresa, na universidade, e quando ela vai denunciar, alguém diz, tu não dá esse cabimento não? Exatamente. Né? Ou então, mulher tira por menos porque tu vai perder o emprego. E ela tem que silenciar e aquele homem continua assediando. Porque quando você silencia a vítima e não toma nenhuma providência, você está dando autorização social para aquele crime continuar acontecendo. Porque se o crime acontece, você silencia a vítima, faz de conta que nada houve, está dizendo àquele autor que continue. Isso, exatamente. Temos ouvinte, Paula? Eu acho que Ainda você não, tá tô de volta tocando. não. Tô por lá na frente, não tô aqui. Deixa eu aproveitar a pausinha, Nádia, pra Sim, gente ver pra gente ver quem tá quem com a tá. gente aqui na live. No Facebook a gente tem a companhia aqui da Dijane Alves, nossa querida Nana tá dando bom dia, paz e bem para todos. Parabéns para todas as mulheres do mundo inteiro. Amém, paz e bem. Parabéns, Nana, pelo seu dia. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Paulino Roger, nosso querido S2. Bom S2, dia. bom mais um dia. importante. Genilda Barbosa também tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook, dizendo que tá ligadinha. Sara Jorge também dando bom dia pra gente. E no Instagram, Nádia, já tem um monte de gente. Deixa eu só dar uma Eita. passadinha aqui. Maris Elias Gabriel está acompanhando por aqui. Luciana Maria. Paulino Roger está nos dois lugares. Isso aí é que é seguidor. Por quê, né? Fábio
Cláudio está acompanhando a gente aqui também. Paulina ainda disse pra gente, bom dia, alegria imensa estar participando novamente. Um ótimo tema, porque as mulheres merecem respeito sempre. Dijan, professor digital, também está acompanhando a gente aqui e deixou um comentário. A empresa que dá rosas no dia 8 é a mesma empresa que em outros dias paga menos a você porque você é mulher. Né? E é as mesmas que causam assédio e por aí vai. Então, chocolatinho, florzinha no dia 8 não quer dizer muita coisa ou quase nada. Né? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Martinha Maia está acompanhando também. Nossa Lá de querida Caruaru. Mônica. Olha, Mônica Apolinário está aqui também. Bom dia, um lindo e maravilhoso para todas nós. Mônica, obrigada aí pelo presentinho, né? Eita, delícia. Uma delícia. Ai, ficou na história. Lá de Olinda, o Oxe Mulher Sem Isso. Fronteiras, né? E olha que chegou um presentinho de Olinda para cá pra gente, né? Que Um coisa presentinho linda. doce. Dijan, professor digital, disse aqui também, é o corpo como objeto, uma triste realidade. E temos que mudar para mudar isso. Temos que lutar para mudar isso. Mônica Apolinário fez uma colocação aqui, perfeita. É isso, é simplesmente assim. Um não é não. Maravilha essa temática, super importante. Parabéns ao programa, a todas vocês. Em especial a entrevistada com todas as orientações. Gratidão. Olha que linda. Deixa eu ver aqui, Dijan ainda disse pra gente. Trabalho em uma academia feminina, onde 90% estão porque se sentem mais à vontade. Fico feliz com isso? Não. Penso sempre que em todos os espaços a mulher deveria se sentir bem e respeitada. A gente vê muito isso, na verdade. Incomoda quando a gente entra em academias comuns, que a gente entra com roupa de malhar, né? Roupa de malhar é coladinha. Você bota lá uma danada de uma camiseta por cima para aguentar o calor, porque não pode estar só com top, não pode estar se expondo. E aí, quando você entra na academia, todo mundo vira e olha, né? Isso a classe masculina. Então, realmente, se a gente tem, hoje em dia, 2022, necessidade de ter uma academia Específica onde para mulheres. para essa mulher. mulher não consegue estar num ambiente Isso. de cuidado da saúde, é realmente surreal ainda. E assim, você falou dessa questão da academia, eu me lembrei de um delegado que foi afastado, isso foi recentemente, né, no final do ano passado, porque a gente teve um caso, uma mãe e uma filha, e elas foram atacadas e violentadas, e aí o delegado, em uma entrevista, culpou a roupa delas. Ué, Veja, Alguém tão instruído, né? o delegado do caso, era o delegado do caso. Então, Ele disse que... estudou Veja. direito, tá ali no poder hierárquico para defender. Mas é pra já gente culpando. compreender, né? Às vezes eu vou em algumas rádios e eu escuto muito alguém dizer: a gente precisa de leis mais duras, a gente precisa que esses homens agressores fiquem mais tempo na prisão, as leis são muito brandas, as leis têm muita brecha, enfim. Mas a gente tem que entender que a lei, ela é aplicada pelas pessoas, né? E pessoas que estão nesse sistema que é machista, que é patriarcal, que é violento e que desrespeita a mulher e responsabiliza mesmo a vítima. Esses homens que estão na polícia, no judiciário, em todos os espaços, como nós, né, estamos inseridos nessa cultura, né? E quantas de nós em algum momento já disse, tem mulher que provoca, tem mulher que gosta de malandro. A gente já disse, a gente já ouviu, a gente já pensou. Só para entender que, e eu digo sempre, lá vem a chatinha dizer, mas ainda que as leis tivessem previsão de morte, se a gente não tem mudança cultural, a gente não muda o olhar que se tem sobre a mulher, a gente vai continuar vendo isso, ainda que as leis fossem super rígidas. Porque a gente está falando, né, de uma cultura. Então, o delegado, o policial, a juíza, o juiz reproduzem essa lógica. E como você falou inicialmente, que até tem mulheres que ela propriamente, ela já faz isso com ela mesma. Por exemplo, existem policiais... Ela se coloca no lugar de inferior. De inferior, por Isso. exemplo. As policiais, por exemplo, quando tem algumas determinadas ações, certamente elas são descartadas porque é mulher. Mesmo sendo policial... E elas tem não o mesmo podem ir só, parâmetro. até porque ela é muito mais afrontada. Isso. Ela é muito mais afrontada. Inclusive, você falou nisso, tem uma pesquisa, ela foi feita também no judiciário em vários países, em que as juízas, elas são muito mais interpeladas, elas são muito mais interrompidas nas suas falas e nas suas sentenças do que os juízes homens. Só para a gente entender que é o lugar que a mulher ocupa. Então, essa mulher que vai numa ação policial, ela precisa ir com esse homem porque
enfim, dependendo da situação, o criminoso, ainda com essa mulher armada, ele tenta muito mais avançar sobre ela, desrespeitar. Então, é um lugar que a gente ocupa. Então, é importante, veja, quando a gente precisa, né, de uma Secretaria da Mulher que esteja voltada para olhar a questão da violência, isso diz muito de um país, né? Por exemplo, aqui no Cabo, a gente é privilegiada. É porque muitas segmentações, né? e que são necessárias para garantir direito e garantir a vida da mulher. Então, veja, hoje no Cabo a gente tem uma Secretaria da Mulher que a gente está sempre pensando política pública, inclusive garantia de direito para a mulher. A gente tem 2 centros de referência que acolhem a mulher em situação de violência. E isso é a mulher que precisa ser retirada do município porque está em risco iminente de morte e precisa deixar, seja uma medida protetiva, seja o boletim de ocorrência, seja orientação jurídica, né? Enfim, acompanhamento psicológico. A gente tem vara especializada, a gente tem delegacia da mulher. Então a gente tem uma rede de proteção ampla para a mulher. Mas tem município que ainda não tem isso, né? Tem município que só tem uma coordenadoria da mulher. Né? Aqui a gente tem uma equipe gigante, eu tenho mais de 30 pessoas trabalhando nisso. Né? A gente vai ter outro centro de referência na região das praias, porque o Cabo realmente tem uma extensão territorial grande. Mas tem município que ainda não tem e que precisa ser visibilizada essa causa e essa necessidade. Minha gente, no Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência. A cada 2 segundos. Então, a gente precisa pensar que realidade é essa. Temos ouvintes, Paulinha? Vamos ver quem tá com a gente na linha. Alô, bom dia. Ainda não é nesse, deixa eu testar o outro. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tem alguém com a gente na linha? Não tá indo, Nádia. Gente, você que tá aí, tá tentando, e a gente não tá conseguindo lhe atender aqui. Deixa o comentário na live. Isso. Tanto ou no Facebook ou no Instagram. Ou no Instagram. E aproveitando, a gente tem um comentário bacana aqui no Instagram a respeito do que a nossa querida Valquíria trouxe pra gente. Luzinete Moura comentou aqui, ó. Quando eu tinha 16 anos, eu e minhas amigas íamos aos bailes e não podia rejeitar cavalheiro. Muitas vezes dancei sem querer porque não podia rejeitar. E ainda que Organa Ribeiro disse pra gente, machismo estruturado é uma luta que parece infinita. Realmente é como a gente já tinha trazido aqui. Isso tá tão arraigado assim dentro da gente, no dia a dia. E como você muito bem falou, Valquíria, não adianta a gente ter leis mais severas, né? E a gente garantir o cumprimento dessas leis, porque eu acho que depende muito da base que a gente está recebendo, do que a gente está ofertando para essas novas gerações. Educação, é transformação cultural. A gente precisa estar todo dia desconstruindo isso. Para a gente ter uma ideia, a gente só em 1974 a mulher teve o direito de ter crédito, cartão de crédito ou pedir crédito, né, aos bancos, porque como a lei dizia que a mulher só era relativamente capaz, né, e a lei dizia assim, não tem pleno uso das faculdades mentais. Ou seja, já era uma pessoa veja, são marcadores. Nunca bateu bem das botas. São marcadores legais que a gente precisa compreender, porque a gente vê a violência doméstica, o feminicídio, e a gente não entende de onde vem. E é preciso a gente entender que não é problema daquele sujeito naquela relação, daquela mulher que depende daquele homem que é um monstro. Não é. É estrutural. Então, se a lei diz que a mulher não podia herdar, veja, a gente não podia herdar nem ter nada no seu nome. Então, a casa não podia ser no seu nome. Se o seu pai morresse, quem ia herdar era o seu irmão ou o seu marido. Você não podia ter no seu nome. É importante. Mesmo sendo um direito seu. Não, naquele tempo não era direito. Temos alguém que vai falar? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Não tá ainda a ligação. A gente não tá conseguindo puxar a ligação aqui para Traga o seu comentário. Se a gente pensar que a mulher não tinha CPF, isso para mim é muito emblemático, porque ela estava no CPF do marido. O que é o CPF? É o cadastro de pessoa física. Então, se você não tinha CPF, você não era pessoa, até você estar atrelada a um homem que validasse a sua existência. Isso. É só para a gente entender, eu sempre levo isso, eu acho que na outra vez, no outro programa, eu trouxe essa reflexão também, que é para a gente entender esse lugar que a mulher ocupa. Então, você não podia herdar, você não podia trabalhar, a não ser com a autorização do homem. Em 1950 e pouco, teve o Estatuto da Mulher Casada.
e que já foi um avanço, porque a mulher podia trabalhar em algumas profissões com autorização do marido. Por isso muitos casamentos forçados, né? Pelo menos para ter uma garantia de direito ainda. Isso, Né? e para você estar amparada, né? O que é amparada para nós? 40 mais. A Mônica Apolinária, inclusive, disse aqui, adorei o 40 mais. A gente 40 mais, eu escutei da minha mãe, e muita gente ainda escuta, né? Eu não quero morrer sem deixar minha filha amparada. Isso. E amparada é o quê, 40 mais? Amparada é com um homem que tome conta de você, que vá tutelar você. É disso que a gente está falando. Então, a gente precisa combater violência doméstica com ações específicas de enfrentamento. Em março a gente está trabalhando muitas questões, né? Por exemplo, trabalhando essa, depois do não, tudo é assédio sim, porque é injusto você ter medo de ir no trabalho e você ser assediada no caminho, andar na rua, enfim, em qualquer lugar. A gente está trazendo a questão da mulher na política, inclusive o ato de 8 de março, né, que a gente está junto com o Centro das Mulheres do Cabo e com várias outras entidades parceiras, a gente vai estar trazendo essa questão mesmo, Mulheres Unidas por maior participação e poder na política. Quero até mandar um beijo para a Nivete, do Centro das Mulheres do Cabo, e todas esse as meninas. vai ser de que horas? No dia 8 de março, a gente vai se concentrar, a gente não vai fazer caminhada por causa dessa questão mesmo da Covid, a gente precisa ter todo o cuidado. Então a gente vai se encontrar ali no Largo da Praça da Estação, ali no centro, e a gente vai estar discutindo essa temática. Porque Quem assim, sabe o Oxe Mulher se fará presente. Oxe Mulher tem que ir, Oxe Mulher tem que falar lá também. Então, a gente vai estar se concentrando a partir das 15 horas, né? A gente vai estar fazendo esse ato para refletir mesmo sobre isso, né? Eu gosto muito de uma frase que é da Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que ela diz: quando uma mulher entra na política, essa mulher muda. Mas quando muitas mulheres entram, a política muda. E é isso que a gente precisa. Quando essa mulher entra na política, quando a gente tem essa representatividade, o que é que acontece? A gente vai ter pautas específicas da mulher atendidas, né? A gente vai ter um olhar para as questões da mulher. Por exemplo, a gente teve a tentativa de que nacionalmente se vista a questão da dignidade menstrual, né? Isso, e a gente sabe que foi um e que foi barrada, porque veja, a gente tem muitas mulheres, muitas meninas que deixam de naquele dia ir trabalhar ou de ir para a escola naquele dia porque não tem absorvente. A gente tem que pensar que 52% da população menstrua, isso é saúde pública, é dignidade. E se a gente pensar que tem tantas famílias que não podem comprar um feijão, quanto mais um absorvente. E como isso afasta a mulher de alguns casos, né? E que não é barato, e que não é pouco. Então o Cabo, inclusive, está com essa discussão. Em breve o nosso prefeito vai anunciar algo nesse sentido, que já está sendo discutido há muito tempo e que vai chegar realmente para as mulheres do nosso município, mas tem muitas mulheres que não têm. Quando a gente vê essa questão, por exemplo, a gente tem alguns projetos no Congresso de que uma ajuda de custo, né, a exemplo de um BPC, para as mulheres que estão em situação de violência e que dependem economicamente desse marido e que não tem como sair, também não foi aprovada. Veja, porque quando são pautas voltadas para as mulheres, a gente tem muito mais dificuldade. Porque ela é proposta por uma mulher que está naquele espaço, mas os homens que estão ali não veem a importância disso, né? Então, muitas coisas deixam de ser aprovadas porque não há outras mulheres ali junto daquela mulher reforçando e votando. Então tem muitas coisas, muitas pautas específicas que são da mulher. Então a gente precisa dessa representatividade, a gente precisa ter mulheres na política. E um número maior, né? Porque a gente vê, como você falou, às vezes é um número muito irrisório, muito pequeno. E que naquele montante de homens, ela perde a voz. Isso, e sofre violência ali naquele espaço, mesmo, né? A gente é um país que recentemente a gente aprovou, né? Leis voltadas para isso por causa da violência de gênero na política. Então, é violência que tenta silenciar a mulher, que assedia a mulher. Como é que um companheiro parlamentar passa a mão em você dentro de um parlamento? Então, a gente precisa, veja, quantas mudanças a gente precisa. Então, essa discussão é necessária. E, repito, a gente não vai tomar lugar de homem e essa luta não é contra um homem, não é contra Pedro, José, Antônio. É contra um sistema que nos submete a todos. Muito pelo contrário, a gente convida os homens
a marcharem junto conosco nessa caminhada de garantia de direitos. Porque eles são papéis fundamentais para esse processo, né? Então, nós homens... temos aqui, viu, Nádia, um homem que veste a camisa junto com a gente, nosso querido Gedeon Nascimento, psicólogo, que está aqui, inclusive, comentando isso, né? Temos que combater todas as frentes de violência contra a mulher, né? É uma questão de saúde e políticas públicas. Mulheres sofrem 2 vezes mais com problemas de adoecimento mental, como depressão, ansiedade, em relação ao homem. Então é sobre isso que a gente está falando. Isso. É andar com esse alvo nas costas, é ter medo, é você sofrer uma violência como um estupro e você pensar se você vai denunciar ou não, porque você pode ser responsabilizada, porque lá na delegacia... Ou pelos familiares, ou pelas pessoas, né? Eu não devia ter ido ali, eu não devia ter colocado essa roupa. Isso. Quantas vezes a gente se sente, né, quando é vítima de um assédio, eu devia não ter ido, eu devia não ter usado esse batom. Veja como isso é adoecedor. Então a gente precisa sempre pensar sobre voltando isso. na culpabilidade dela, né? Não, isso Isso. foi culpa minha, né? E que bom, né? Que o município tem esses espaços, Tem né? esse olhar, Esse olhar, esse cuidado. A gente recebeu aqui a delegada Maria de Socorro, nossa parceira. que falou muito bem. A gente tem a Vara da Mulher, com uma Isso. equipe interdisciplinar maravilhosa, né? O juiz Tojal. Doutor Tojal, Tojal. é um grande parceiro. Inclusive, hoje, quando a gente chegou e se reuniu e que a gente conseguiu fortalecer essa rede, então hoje nas medidas protetivas, né, já sai um encaminhamento para que essa mulher também procure a Secretaria da Mulher. Então, porque há mulheres que, se elas forem direto na delegacia, principalmente no fim de semana ou no plantão à noite, elas não passam, elas não passam pela secretaria. E aí, quando a medida protetiva é deferida, ela é encaminhada, porque aí tem todo um acompanhamento jurídico, social, psicológico. E eu reforço isso porque as pesquisas mostram que a mulher que está acompanhada, que ela está orientada, né, que ela está numa rede de proteção, ela não morre. Então, é importante isso. 95% das mulheres que denunciam, elas estão mais protegidas. Não é só ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, mas tem que receber todo um suporte, orientação de segurança, acompanhamento. Muitas vezes ela está em risco iminente de morte, mas porque ela está tanto tempo inserida naquela situação de violência, ela não reconhece. Então, às vezes, quando a gente orienta, ela diz, mas se ele tivesse que me matar, ele já tinha matado. Porque ela está inserida naquela dinâmica e mesmo tendo acontecido tentativas anteriores, ela já não reconhece. É uma das armadilhas da violência. Maria, né? É uma vida Maria. É terrível. Nós vivemos uma vida Maria. Então, veja como é difícil sair dessa processo, dinâmica. Né? É bastante complicado, gente, mas a gente reforça, né, que nada é impossível, né? Essa batalha são de todas as pessoas aqui reunidas do Oxe Mulher, da secretaria, do judiciário, da delegacia, ou seja, é de todo mundo. E a melhor participação é a sua conscientização de que você pode mais, desde né? cedo, porque ela falou em educar, a gente precisa dessa educação, e de uma educação que não seja separatista. Você não pode porque você é menina. A gente manda os meninos para a rua brincar e a gente manda as meninas ficarem dentro de casa nos ajudando, não é? Então a gente já começa ensinando o lugar. Então, essa brincadeira não é de menina, esse lugar não é de menino. E a gente termina, não vista essa roupa, então a gente termina moldando e dizendo quais são os nossos lugares, né? Então, quando ele fala que as mulheres sofrem mais com a questão do adoecimento mental, é verdade. Inclusive, a maioria das tentativas de suicídio pertence às mulheres. E aí tem uma peculiaridade, porque essas tentativas, elas têm a ver com relacionamento abusivo. Os homens morrem mais por suicídio, porque as formas que eles utilizam são bem mais violentas. Em geral, uma arma, se enforcar. Então, são formas que não há como pedir mais socorro. Mas as mulheres, elas tentam mais. E a peculiaridade quando essas tentativas das mulheres, elas têm relação com esse relacionamento violento. Já as tentativas dos homens, eles têm a ver com o adoecimento em que eles não falam, e a dificuldade do exercer essa masculinidade. Então ele está desempregado, ele não é mais o provedor, ele está se sentindo não útil naquela família. Por isso que a gente vê suicídios de homens idosos também. Então, os motivos são diferentes, mas a mulher tem relação com
a violência dentro de casa. Ô Valquíria, conta aí pra gente, hoje, enquanto secretária, qual ainda o maior desafio frente a essa demanda que é a defesa das mulheres, a garantia de direitos Das mulheres. É essa naturalização da violência. É assim, é a sociedade achar que existe crime de verdade e violência contra a mulher. Então tem uma escala de importância. Então, aos crimes de verdade é o tráfico, o assalto, enfim, a criminalidade geral e violência contra a mulher, que está num patamar abaixo. E é isso que a gente precisa questionar. Por exemplo, quando se desvenda um crime, né, há uma pontuação dentro da polícia para se fechar inquérito. Então, há uma pontuação. A pontuação mais baixa é a resolução de crime de violência doméstica. Então, veja, até nisso, né, que a gente está tentando mudar, mas até nisso, esse reconhecimento. Então, ele é muito mais incentivado a fechar um inquérito, uma investigação de um crime de verdade do que de violência doméstica. Então, essa naturalização ou essa banalização não é tão importante assim. Por isso que a gente precisa estar problematizando, a gente precisa estar discutindo, a gente precisa estar chegando. Esse mês de março, né, que a gente está trabalhando março quebrando paradigmas. Inclusive a nossa homenagem, né, no encerramento do mês, a gente vai estar fazendo as mulheres aqui do Cabo que quebraram paradigmas, que estiveram na luta, né, por direitos, garantia de direitos. Foi uma dessas mulheres. Lógico, a Efigênia foi uma dessas mulheres. O Cabo, eu adoro, porque é uma cidade de mulheres, olha aqui, de mulheres fortes, mas de mulheres que historicamente lutam. É uma cidade de mulheres fortes. Então a gente está encerrando o mês homenageando algumas mulheres que quebraram paradigmas durante a sua vida na luta, na proteção de outras mulheres e na garantia de direitos. Então a gente vai estar encerrando e ao longo do mês a gente vai estar em muitas escolas, a gente vai estar em muitas comunidades, no Cabo, nos engenhos, nas praias, né? Levando essa reflexão. E dando visibilidade a essa Isso. profissão que a gente que precisa, seja na rádio, seja em outdoors, mas a gente precisa massificar essa ideia de que você não está sozinha. Não está gente. sozinho. Denuncie que violência não é normal e que nós podemos fazer isso, né? Por falar em denúncia, quais as principais canais que a gente tem de denúncia aqui no município? Hoje no Cabo você pode, e pronto, muito bem, é muito bom a gente fazer essa distinção que eu faço sempre. Né? A gente tem a guarda, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, mas é importante distinguir os momentos de pedir socorro. Quando você quer uma orientação, denunciar um caso, né, em que essa mulher não consegue sair da situação de violência... E que o vizinho quer meter a colher. E que ele quer meter a colher, aí veja, quando é uma orientação, aí você liga para o 180, porque aí você vai relatar aquela história... Eles vão lhe orientar e essa denúncia vai chegar no Ministério Público e o Ministério Público vai acionar a rede, a polícia, a secretaria, a delegacia. Quando a violência está acontecendo agora, eu estou ouvindo, ele está agredindo ela, você liga ao 190. Que é o número normal da polícia. Insista de novo, insista outra vez, ligue 30 vezes, porque às vezes acontece de você não conseguir. Você liga ao 190. Essa denúncia é anônima, minha gente. Aí você liga o 190 e aqui no Cabo você pode ligar também 153, que é o telefone da guarda. A nossa guarda é uma guarda que dá um apoio gigantesco, não é? E vai no socorro dessa mulher. Muitas vezes que a gente precisou socorrer mulheres em flagrante, a guarda chegou lá. Então ligue 153 aqui no Cabo e o 190. Isso é para situação flagrante. Estou acontecendo agora. Estou ouvindo ele quebrando as coisas, ele está ameaçando ela, ele está batendo. 190 ou 153. Para você denunciar, minha amiga sofre violência, minha vizinha, alguém da minha família, ela não consegue se proteger, ela nunca denunciou, o que é que eu faço? Já vem acontecendo silenciosamente, mas aí você liga para o 180. Porque aí essa denúncia também vai chegar. Qualquer pessoa pode denunciar. Eita, mas o boletim de ocorrência só se efetiva se essa mulher confirmar. Tá certo, mas você denunciou. Ainda que essa mulher não confirme, que às vezes acontece. Alguém chamou a polícia, aí chega lá, a mulher diz, eu caí. Se o policial não tiver visto aquela agressão, ele não pode ter flagrante. Mas o que é que acontece? Essa mulher vai ver que alguém chamou a polícia. Esse homem vai ver que alguém está se importando. Essa rede perto dela vai ser acionada, né? A delegacia, a polícia, a secretaria. Essa mulher vai ver que ela não está só.
Ainda que num primeiro momento ela tenha dito, não, fui eu que caí, eu escorreguei, enfim. Mas a gente precisa denunciar, minha gente. É melhor que o carro da polícia chegue na nossa porta 20 vezes do que chegar o carro do IML para recolher o corpo de uma mulher. A gente agora tem uma lei que obriga os condomínios a informarem. Por que essa lei foi necessária? Porque tinha condomínio que impedia que a polícia entrasse. Tinha condomínio que... Oxente, Isso, oxente, explico sim, oxente, por quê? Mas a polícia no condomínio, que coisa feia, vai ficar mal falado. Vai queimar a imagem, é feio. Polícia é coisa para gente pobre, não é para chegar aqui. Por isso que a gente agora tem lei que determina que o condomínio não só permita a chegada da polícia, mas também que informe o que está acontecendo. Que faça a denúncia. E faça a denúncia. Exato, né? E quando tem uma denúncia, não importa se tem permissão ou não, a polícia simplesmente Tem que entrar, mas tem que entrar, condomínios impediam. E os era próprios fechado, né? condôminos não chamavam por causa dessa questão cultural. Polícia é pra gente pobre. Então veja, quantas mulheres morrendo, sofrendo calada, sozinha, por causa dessa questão cultural. Porque essas pessoas entendem que violência doméstica é problema de relacionamento, tem que ficar no âmbito privado, ali quietinho. Então, Ele se resolve. denuncie, não deixe nenhuma mulher morrer calada, sofrer calada. É melhor o carro da polícia na sua porta para salvar aquela mulher do que o carro do IML vir recolher o corpo daquela mulher onde você podia ter feito algo. A gente vai Eita. chegando ao fim, E nossa conversa tá tão boa. Oxe, Esse mulher. tema é curto para falar de temas importantes como esse, num momento importante como esse que a gente está vivendo, né? Só essa semana a gente teve inúmeros casos de feminicídio, de violência contra a mulher noticiados aí na nossa imprensa, tanto na televisiva quanto no rádio. Então é um momento em que a gente precisa realmente dar as mãos, né? Fazer força para a gente mudar esse cenário. E quem faz isso somos nós, que estamos Todos. aqui abrindo a luz, colocando os holofotes sobre o tema, mas principalmente você que acompanha, principalmente você que está educando seus filhos em casa, suas filhas, que a gente consiga realmente mudar da base, mudar a educação que a gente está dando para essa nova Isso, turminha que está mudar chegando aí. o nosso olhar. E assim, e eu finalizo dizendo que a gente desconstrua aquela ideia de que tem mulher que gosta de apanhar. Ninguém Olha, gosta. eu não conheço você que está me ouvindo, né? Você que está nos vendo aí pelas redes sociais. Mas uma coisa eu digo, você que está aí, você não gosta de apanhar, você não gosta de ser humilhada, desqualificada, maltratada. Mas a gente não conhece a realidade dessa mulher. De medo, de ameaça, de constrangimento, de medo que os filhos passem necessidade, de medo que os filhos sejam tirados dela, medo de perder os direitos, porque é ameaça. Você vai perder tudo. Você vai morar na rua, os meninos vão morar na rua. O que existe é mulher ameaçada, mulher com medo, mulher constrangida, mulher se sentindo culpada, mulher que acredita na mudança. Porque esse homem também não é agressor 100% do tempo. Ele pede desculpa, ele promete que vai mudar. Ele diz assim, olha o que você me fez fazer, foi você que me fez perder a paciência. E essa mulher acredita na mudança, porque esse homem, ele é um de nós, ele não é agressor 100% do tempo. Então tem aquele momento da agressão, mas tem um momento da desculpa, um momento da lua de mel, em que ele promete que vai mudar. E essa mulher acredita E nisso. esse ciclo vicioso E ele vai continua, continuando, né? continuando. É difícil romper. E ele só vai romper quando essa mulher vê que ela não está sozinha, que ela não vai ser julgada. Então, ninguém merece, ninguém gosta de apanhar. Mas a gente não sabe de todo o processo de medo e de alienação que essa mulher sofre, de ouvir que é fraca, que não consegue, que vai morrer sozinha. Então, que a gente consiga proteger as nossas mulheres. Então, eu fico feliz que hoje no Cabo a gestão me dá esse apoio para trabalhar, para chegar junto, me dá essa liberdade de questionar esse modelo posto. Mas em muitos lugares isso não acontece, não há esse apoio. Então é importante a gente avançar, ter momentos como esse. Eu agradeço demais a vocês de estarem aqui fazendo, não o mais fácil, tocando uma musiquinha e falando de amenidades, mas tocando na ferida, no que precisa ser mudado. Isso gera reflexão, isso gera transformação cultural, e é disso que a gente precisa. Obrigada, Valquíria, por mais mais um momento, né, de informação, de empoderamento. E é isso, gente. Muito enriquecedor. Muito enriquecedor. E na luta aí, 8 de março, estaremos juntos nesse processo aí, lá no Largo da Estação. Tá? Às 15 horas, Às no 15 dia horas, 8. dia Por 8. Mulheres Unidas por maior poder e participação na política. E lembrando, é o nosso lugar que a gente quer.
e a gente precisa dos homens nessa transformação cultural. Né? Uma sociedade mais justa para as mulheres é uma sociedade mais justa para todos. Né? Uma sociedade mais igualitária é para todos. Então, que a gente consiga trabalhar junto. E eu digo sempre, os homens de bem são parceiros muito importantes nessa luta. Isso. E, gente, a programação maravilhosa, Valquíria. E a gente até a agradece próxima todo mundo que programação. acompanhou a gente pelas nossas lives no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quem acompanhou pela Rádio Calheta FM tentou participar pelo telefone, infelizmente a gente não conseguiu. Mas a gente fica com o nosso encontro marcado no próximo sábado, de novo, aqui na mesma horinha, 8 horas da manhã, com mais um convidado especial que a gente está debatendo aqui. Obrigada, gente, a todo mundo, e nos vemos sábado. Beijo, gente. Até a próxima, se assim Deus permitir.